Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Pastor Michael, que a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento, esteja sobre cada um, cada família, cada vida. O Espírito Santo colocou no meu coração o desejo de compartilhar com vocês aqui sobre a revista da CPAD, a lição de número 8. O tema é o Deus Espírito Santo. Esse trimestre, a CPAD trabalhou nessa revista, está trabalhando sobre a Trindade ou Divindade. E aqui na lição de número 8 é sobre o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. Efésios capítulo 4, a Bíblia é bem clara em dizer que há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Nós, cristãos, não cremos em três deuses. Um só Deus, mas três pessoas distintas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. É uma unidade composta. Não são três deuses, um só Deus, mas três pessoas distintas. O texto áureo está em João capítulo 14, versículo 16. O evangelista João apresenta Jesus na faceta de águia. Mateus apresenta Jesus na faceta de leão. Marcos apresenta Jesus na faceta de boi. Lucas, evangelista e doutor Lucas, apresenta Jesus na faceta de homem. E João, o evangelista João, apresenta Jesus na faceta de águia. João capítulo 14, versículo 16, o texto áureo diz: E eu rogarei ao Pai. Isso é Jesus dizendo que rogaria ao Pai. Eu rogarei ao Pai. Então temos a pessoa de Cristo Jesus, que tabernaculou, o verbo se fez carne, e nós temos Jesus dizendo: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Então nós temos aqui a trindade ou divindade, temos aqui Jesus rogando ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Nós temos aqui o versículo capítulo 14, versículo 16, terminando dizendo: para que fique convosco para sempre. Surge uma pergunta: o porquê Jesus teve que rogar ao Pai para que o Pai enviasse o outro Consolador, referindo-se ao Espírito Santo. Esse versículo aqui ele é muito profundo, existem muitas questões aqui envolvendo esta questão, e eu rogarei ao Pai. Rogar é muito mais do que pedir. O porquê Jesus teve que rogar, implorar ao Pai para que enviasse o outro Consolador, o Espírito Santo. Isso é por causa de Gênesis, capítulo de número 6. Porque Deus, na primeira pessoa, que nós conhecemos como Pai, Deus, ele retirou o Espírito Santo por causa da perversidade, por causa do coração duro do ser humano. O Espírito Santo estava na terra, porém, Deus tira o Espírito Santo. Em Gênesis, capítulo de número 6, nós encontramos essa verdade, onde Deus disse: o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem, pelo homem. No original está: o Espírito Santo não contenderá comigo em relação ao homem. O Espírito Santo, como advogado, já advogava a causa do ser humano, e devido toda a depravação pré-diluviana, nós temos aí então a primeira pessoa retirando o Espírito Santo, e iniciou-se uma segunda fase de atuação do Espírito Santo na dispensação do mistério. Dentro da visão paulina, são três dispensações: dispensação do mistério, da graça e dispensação da plenitude dos tempos, que é o milênio. Então, na dispensação do mistério, nós temos aí a segunda fase de atuação do Espírito Santo, onde o Espírito Santo vinha através de poção, de quando em quando, etc, etc, etc. Então, Jesus roga ao Pai pelo o fato do Pai ter retirado o Espírito Santo em Gênesis capítulo de número 6, e foi necessário, então, Cristo rogar ao Pai para que enviasse o Espírito Santo, o outro Consolador. E ele vos dará outro Consolador. Outro, no grego, koiné. A Bíblia foi escrita no hebraico, no grego, koiné, e algumas partes no aramaico. E aqui, outro, no grego, koiné, um grego
popular, não um grego clássico. Outro aqui, outro consolador, outro é allos, allos. Isso significa outro com a mesma natureza, outro com a mesma essência, outro com os mesmos atributos. Glória seja dado ao nome de Jesus Cristo. Observe que o Espírito Santo, ele é outro, mas outro com a mesma essência, outro com os mesmos atributos. O Espírito Santo não é menos Deus do que Jesus, não existe isso. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é menos Deus do que o Pai, não existe isso. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, os mesmos atributos que o Pai tem, o Espírito Santo tem. Os mesmos atributos que Jesus Cristo tem, o Espírito Santo tem. O Espírito Santo tem. O Espírito Santo, ele é onisciente, assim como o Pai, Jesus Cristo é onisciente, ou seja, sabe de todas as coisas. O Espírito Santo é onipresente, assim como Jesus Cristo, assim como o Pai é onipresente. O Espírito Santo é onipotente, tem todo o poder, é o Todo-Poderoso, muito mais do que ter poder, é o próprio poder. O Espírito Santo é imanente, transcendente, soberano. O Espírito Santo é bom. Todos os atributos inerentes ao Pai, a Jesus Cristo, inerente na sua natureza, o Espírito Santo também tem, porque o Espírito Santo é Deus. Então observe, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A verdade prática da lição de número 8 diz assim: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da igreja. Quando nós falamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade ou divindade, termo utilizado pelo apóstolo Paulo, é só questão didática, tá? É só questão didática. Não pense numa questão que o Espírito Santo, por ser a terceira pessoa, é menor do que Jesus Cristo, que é a segunda pessoa, e que o Espírito Santo, por ser a terceira pessoa, é menor do que a primeira pessoa. Não, isso é só questão didática, questão de dispensações. No momento, nós estamos vivendo a dispensação da graça, a dispensação da graça governada aí pelo o Espírito Santo. O texto da leitura bíblica em classe está em João capítulo 14, versículo 25 ao 31. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esse versículo 26 aqui é muito interessante. Você precisa meditar na palavra, estudar a palavra, debruçar na palavra, meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Observe que o Espírito Santo vai lhe fazer lembrar no momento que você precisar para aplicar na sua vida, no momento que você precisar para fazer discípulos. O Espírito Santo vai lhe fazer lembrar, mas vai lhe fazer lembrar daquilo que você estudou, e eu também. Então precisamos estudar a palavra de Deus. O versículo 27, João capítulo 14, diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós temos aqui o versículo 27 falando sobre a paz. Existe paz de Deus e existe paz com Deus. Então observe que Romanos capítulo de número 5, vou abrir a Bíblia, diz assim, capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Toda pessoa que não nasceu de novo, não foi regenerada, não é filho de Deus, ela não tem paz com Deus, ela é
inimiga de Deus. É isso mesmo. Se você não é salvo, se você não foi regenerado, se você não nasceu de novo, se você não arrependeu dos seus pecados e confessou a Jesus como o único e suficiente Salvador, você não tem paz com Deus. Você é inimigo de Deus. Mas se você arrependeu dos seus pecados, se você confessou a Jesus como o caminho, a verdade e a vida, Egoemi Rodós, Aleiteia e Zoe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é. Então, se você não confessou a Jesus, você não tem paz com Deus. Mas se você arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus, você tem paz com Deus. Agora, a paz de Deus, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Deus faz parte do relacionamento com Deus. Por que algumas pessoas cristãs não têm paz? Não têm paz. Tem até um colchão caro, tem até um travesseiro muito bom, quem sabe até de pena de ganso, porque o dinheiro pode comprar cama, o dinheiro pode comprar um bom travesseiro, mas o dinheiro não compra a paz. E falando em dinheiro, existem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que elas possuem é dinheiro. A paz de Deus, ela vem do relacionamento com Deus. Uma vida de santidade, uma vida de adoração, uma vida de meditação na palavra, uma vida de comunhão com Deus. À medida que nós vamos estabelecendo a nossa comunhão diária com Deus, Deus vai nos dando paz. E não é ausência de guerra, não é ausência de adversidade. Às vezes o mundo está caindo à nossa volta, mas nós temos paz de Deus. Agora, se a pessoa não mantém uma comunhão com Deus, ela não terá paz. Se ela nasceu de novo, ela tem paz com Deus. Não é inimigo de Deus, não é inimiga de Deus. Mas a paz de Deus, quando nós olhamos para o fruto do Espírito Santo, um dos gomos, porque não são frutos, é o fruto do Espírito, singular, como se fosse uma laranja com vários gomos. Observe que a paz é um dos gomos, e é através do relacionamento com Deus. Versículo 28 de João capítulo 14, ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então observe que Jesus estava dizendo para os discípulos que ele iria para o Pai. Vou e venho para vós. Observe que vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Jesus Cristo estava aqui no ministério terreno, é preciso destacar isso, tá? Porque Cristo, a segunda pessoa da Trindade ou divindade, é Deus, não é menos Deus do que o Pai, não é menos Deus do que o Espírito Santo, tem os mesmos atributos. Mas aqui no ministério terreno, Cristo tabernaculou, é até entropia, ele estava no corpo, sujeito a espaço, dormiu, precisava de comer, de alimentar, beber água. Então observe que esta expressão, porque o Pai é maior do que eu, porque Cristo estava na terra, ele tinha encarnado, ele estava no ministério terreno, é por isso que ele expressa dessa maneira. Mas é preciso pontuar que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Nele habita toda a plenitude da divindade. Versículo 29, eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Versículo 30, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Então é um texto maravilhoso, uma lição maravilhosa, o Deus Espírito Santo. Só uma introdução, só
fiz aqui uma simples e rápida explanação, dissertação apologética dentro do texto áureo, João capítulo 14, versículo 16, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. Uma lição maravilhosa. Deus abençoe a todos.